Chegou a passar na minha cabeça, eu confesso. Será que eu procuro um outro emprego? É. E aí eu, ao mesmo tempo, eu vejo assim, ué, mas eu tenho um CNPJ ativo. Eu sei fazer um serviço. E tem um monte de gente precisando desse serviço. Já. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Flipcast, o podcast da agência Flip. Meu nome é Felipe Casseb, sou o diretor da agência Flip e é um prazer estar iniciando esse projeto aqui para dar visibilidade a grandes histórias de empresários e pessoas com conteúdo muito rico para compartilhar com vocês que provavelmente são empresários ou são entusiastas aí do marketing digital, estão precisando aprimorar conhecimentos nessa área. E a proposta é essa aqui, de uma maneira descontraída, numa conversa, trazer um conteúdo que hoje é muito necessário para todos que empreendem, que têm empresas, prestam serviços, vendem produtos. E hoje, nesse primeiro episódio especificamente, eu não vou entrevistar ninguém, mas eu serei entrevistado por um grande profissional e também um grande amigo, Felipe Zogaibe. Obrigado por estar aqui hoje, obrigado por aceitar esse convite e é uma honra ter você aqui nesse primeiro episódio. Boa, Fê. Primeiro, te agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz, bastante feliz de estar aqui, de estar participando desse primeiro episódio, onde a gente vai contar um pouco da tua história. Sou suspeitíssimo para falar. Aliás, esses dias eu lembrei de você. É mesmo. Meu filho, tem um filho chamado João, mais novo. E o João, ele chama meu pai de Salinho. Olha Acredita? só. E era como o Fê chamava meu pai, de Salinho. Até outro dia, meu pai chama Salim, e o Fê chama meu pai de Salim. Salinho, chamava ele de Salinho. E a gente tem uma história, nossas histórias, elas se conversam desde há muitos né? anos, Pais já desde que a gente conversaram. nasceu. Então, Incrível. nascer esse podcast junto com você faz parte da nossa história. Isso, para mim, me deixa bastante feliz. Obrigado pelo convite. Obrigado. É um prazer imenso estar aqui com você. Show de bola. Vamos começar? Bora. Pessoal, eu, além de amigo do Fê, eu trabalho também, sou formado em comunicação e também por isso o convite, porque eu trabalho com comunicação, sou formado em comunicação e então é o que nós vamos fazer aqui, nos comunicarmos e contarmos tanto a história do Felipe Casseb, que é o dono da agência, que é uma pessoa maravilhosa, que pensa fora da caixa, que ajuda bastante seus clientes já há bastante tempo, mas não começou assim. Ele começou como um engenheiro, certo? É isso. E então conta um pouquinho pra gente como que você foi da engenharia, aí a gente vai trazer o restante da tua história. Não, é bacana comentar, porque de certa forma não é muito comum. Muitas pessoas que atuam hoje nessa área de marketing digital para negócios locais, como é a proposta da agência, vem da publicidade, nascem aí, né, no ramo acadêmico. Mas comigo a trajetória foi um pouco diferente. Até o fato de ter escolhido engenharia e fazer o que eu faço hoje, eu acho que vem até antes, vem até dos meus pais, porque meu pai é engenheiro, muitos anos trabalhando no mundo corporativo, então tem uma trajetória muito inspiradora para mim e se destaca pelo raciocínio lógico, analítico, ler gráficos como ninguém, era um profissional incrível, e hoje está empreendendo, inclusive. E minha mãe, uma professora criativa, cheia de ideias. Então eu fico muito feliz porque hoje eu consigo unir esses dois universos, assim, que são as minhas origens. Tem horas que eu sento para analisar um gráfico, a performance dos anúncios, o CTR, os cliques, para onde está indo, o carregamento, enfim, todas aquelas métricas. E tem horas que eu me vejo assim, com ideias fora da caixa para fazer essas métricas funcionarem, né? E aí eu comecei na engenharia, isso tudo, claro, já estou há mais de 10 anos no mercado de trabalho, então não nasceu da noite para o dia, isso tudo foi sendo construído. Então comecei, de fato, na engenharia, entrei como estagiário em grandes multinacionais, e o que me ajudou bastante a ter experiência, e aí é um ponto que é legal. Hoje eu trabalho com tráfego pago para negócios locais, é o principal serviço da agência. Mas muitas coisas que eu falo não vêm, às vezes, da teoria ou de como eu achava que poderia ser. Vem daquele background que eu construí passando por aquelas empresas grandes, né? Então, isso tem uma diferença muito grande, tem um peso muito grande, porque mais do que
simples campanhas, tudo tem tá conectado com a estratégia do negócio. E foi aí. Então eu comecei, ó, meu primeiro estágio foi mais ou menos em 2011, 2012, numa empresa de embalagens, uma empresa que faz o Gatorade, o Zero Cal, sabe aquela Sim. embalagem. Então na área de qualidade lá. Primeiro o setor foi na área de qualidade. Então, visitando as indústrias que fabricavam essas embalagens. Depois fui para a área de compras, desenvolvimento de novos negócios. Então, prospectava outros fornecedores com preços melhores do que é, se não é a maior, uma das maiores indústrias químicas, que é a BASF. Né? Então, foi uma experiência muito rica lá. Depois de lá, fui para a Lubrizol, que é uma empresa também da área química, com diversas atuações na área química, mas especificamente eu me iniciei lá na área de tintas, de aditivos para tintas. Então, olha que interessante também, lá foi uma grande escola no ramo das vendas consultivas, porque lá a gente trabalhava promovendo produtos importados, aditivos específicos, dispersantes, ceras, que vão na formulação das tintas, mas eram produtos e são produtos de muita especialidade, muito caros. Dólares por quilo e alguns até centenas de dólares. E a gente lidava já com concorrentes chineses, com contratipos. E então eu pude me desenvolver na área de vendas comercial, na área de vendas consultivas, mais especificamente, que é basicamente o que eu faço hoje, porque também vender serviços de tráfego e outros não é algo como vender um produto Físico, simples, né? né? É uma venda transacional, que a gente chama. Então, toda essa visão construída. E é claro, é importantíssimo falar, não tem como a gente falar da nossa história se não falar de Deus. Sim. Tudo isso Deus foi construindo ao longo dos anos. E à medida, é óbvio, que eu fui me atentando para esses sinais, como a gente falava agora há pouco, os sinais vão aparecendo, Deus vai iluminando e eu fui procurando, claro, sempre me guiar por Ele. E aí, olhando hoje eu olho para trás, né? Aquela palestra muito famosa do Steve Jobs que ele fez no discurso de formatura. Da Stanford. De Stanford. Que os pontos, quando você olha para trás, eles se conectam, né? E é bacana. Hoje eu olho para trás e vejo os pontos se conectando. Mas durante muito tempo foi uma jornada de fé e de muito trabalho, né? De muita dúvida. Muita. Se era o caminho Se certo. era o caminho. Se então não eu era vou o caminho por aqui. certo. E é bacana que, assim, essa jornada durou até 2018 como funcionário. E aí, só que assim, né? Antes de 2018, o ímpeto empreendedor sempre foi muito grande. Em nós, pode dizer assim, né? Verdade. Inclusive, eu vou fazer um outro podcast aqui, a promessa. Vou entrevistar o Felipão, porque ele também tem uma história incrível para compartilhar com vocês. E então, você aceita o convite? Opa! Beleza. Tá mais que aceito. Então, logo mais vocês vão ter esse podcast. Fechou. Mas é interessante, como a gente tem sempre esse ímpeto empreendedor, desde que me formei, eu já comecei a buscar, beleza, tô aqui, tô no caminho, é o que Deus quer pra mim, é o que eu quero, beleza, uma empresa multinacional americana. Beleza, mas como é que eu vou começar eu? Como é que eu vou contar a minha história? Aliás, vale a pena comentar. Nada que acontece na nossa vida eu costumo atribuir a um único fator. Sim. É um conjunto de fatores. Verdade. Mas tem um que se destacou por despertar em mim empreendedorismo. Uma linha editorial da Endeavor que fomentava elas traziam grandes empresários e eles contavam o day one deles. O dia que eles chamavam day one, o dia que eles tiveram a virada assim de pensar, meu, isso dá um negócio. E aí eu lembro muito bem da história do Robin, esqueci o nome dele especificamente, mas é o fundador do Shining Box. Sei. Né? E eu lembro da história dele, a história dele mexeu comigo. Falei, nossa, que legal, que bacana, que inspirador. Ele era dentista. É o Roberto. Não sei se quem é. Sabe quem é, né? Shimura. Roberto Shimura. Ele inclusive sofreu um acidente, né? Pois é. Ele tá com alguma coisa aí. Tá numa fase de recuperação. De fase de recuperação, assim, com perda de movimento, perda de memória. Tem infelizmente. Shiba. Shark Tank. Isso mesmo. Então, e eu espero que ele se recupere cada vez mais, cada vez melhor e volte, quem sabe, até mesmo as atividades.
Mas assim, a história dele mexeu comigo, porque ele contou, ele era dentista, foi para os Estados Unidos sem grana, assim, não é que... Ok, ele tinha lá, não era uma estrutura, tava, mas ele foi para lá, a viagem especificamente, e aí comeu o, o Macarrão. yakisoba numa caixinha. Ele falou, cara, isso aqui pode dar certo. Trouxe pro Brasil, enfim, né? Depois vocês assistem lá, tá? Mas aquilo mexeu comigo, eu tava na faculdade. Então, começou, né? Porque depois eu vi outro, e aí não para mais. Parece que a gente é picado por um inseto, assim, aí começa, né? Também, Deus coloca essa semente no nosso coração. Sim. Enfim, aí eu tive meu primeiro CNPJ. Então, me formei. Tava já no mundo corporativo, falei, bom, minha primeira tentativa. Aí, pensando, logo fui pro digital, por gostar da área, tudo. Comprei um curso de loja online e eu e a Juliana fundamos nosso primeiro CNPJ, nosso primeiro MEI, que é a loja Nascer do Bebê. Olha Loja só. de roupa Essa eu não infantil. sabia. É, loja de roupas infantis. E a gente, assim, foi lá no Brás, sacolão mesmo, Sei. e fizemos a compra e tal. Só que assim, né? A gente tava numa fase de começo de casado, a Juliana, na faculdade ainda acabando de se formar e também trabalhando numa grande construção aqui na região. Ela é engenheira civil. E eu trabalhando, morando em Santos, trabalhando em São Paulo. Então, conciliar o horário com um novo empreendimento, porque a gente começa a ver como que a gente amadurece a visão do empreendedorismo, né? Às vezes a gente acha e às vezes até vendem para nós essa promessa de que as coisas são simples, fáceis. Ah, cria uma loja online, você vai estar dormindo, vai vir a notificação de vendas. Mas Ganhe sua por que liberdade. não, né? Vire um nômade. Olha, E aí você começa a entender, pera, não é bem assim, aperta um botão e tá lá vendendo, né? Tem toda uma questão, um plano de negócio, Tem uma ciência. tem uma ciência, tem uma jornada, muita dedicação, que às vezes isso fica oculto. Mas tudo bem, eu fui conhecendo isso, a demanda que aquilo iria ter na nossa vida e vi que não ia se encaixar ali. Então, nós acabamos vendendo isso, mas de maneira, de certa forma, informal, não foi pelo CNPJ da empresa e eu dei baixa no CNPJ. Então, ali um ano depois praticamente, porque era impossível conciliar naquele formato. E aí, a intenção era, bom, tava morando em São Paulo, morando em Santos, trabalhando em São Paulo. Primeiro de tudo, conseguir mais tempo e qualidade de vida, morando, trabalhando por aqui, para que aí sim, conseguindo ter mais tempo e qualidade de vida, pensar num plano B e num empreendimento. E aí que em 2018 surgiu essa oportunidade. Foi a oportunidade da Itália? Foi. Ah, Mas então conta aí. especificamente antes da agência italiana, teve um grande salto também de qualidade de vida que veio por uma oportunidade em Santos. Para trabalhar com comercial em Santos. Então, fala a verdade mesmo, você, engenheiro mesmo, engenharia lá, de colocar o capacetinho, entrar na indústria e ficar lá com a prancheta e com a canetinha lá e olhando a produção, num engenheiro mesmo, você nunca atuou de fato, assim. Não, depende, porque ó, eu pus capacete, eu tinha prancheta e eu visitei indústria e obra. Então, assim, então beleza. Então teve lá um mas não, momento de engenharia mesmo. Então... O máximo que eu fiz foi, né, nessas empresas que eu passei, precisava de um conhecimento técnico para vender um hiperdispersante na proporção correta da fórmula da tinta. Tá. E aí precisava ter engenharia para poder fazer. Um cara comercial, dizer, né? puramente comercial, não também, seria tão completo. Também vende, mas assim, não era a proposta daquela empresa. A Lubrizol queria ter profissionais específicos, ou no mínimo química tinha que ter, ou engenheiros químicos. Né, Entendi. Até porque você causa uma autoridade. Você está sendo visitado por um engenheiro, e esse engenheiro estudou meu produto e ele está aqui trazendo para você o produto que nós vendemos. Então somos uma indústria e te vendemos um produto com um engenheiro te atendendo. É isso. Então tem esse cunho comercial da engenharia. Mas eu quero dizer engenharia porque a gente tem a ideia, por exemplo, a Juliana, de fato, ela colocar lá um sapato de segurança, tem lá colocar o capacetinho e ir lá medir a obra, tal, como um engenheiro civil mesmo fala. E eu estou fazendo esse gancho para dizer que também você escolheu a engenharia, mas nunca não.
a engenharia ela acabou sendo sempre um degrau pro comercial, pro empreendedorismo. Sim. A engenharia nunca foi aquilo que te seduziu de fato mesmo. O que te seduziu de fato foi o fato de você entender que dá para transformar a vida das pessoas sem precisar ser engenheiro. E aí é que entra, então, esse salto de qualidade de vida em 2018, onde você percebeu que você queria estar em Santos e apareceu essa questão de você poder trabalhar em Santos. Essa oportunidade de você trabalhar em Santos. E aí, como foi? Eu lembro que eu conversei com você no corredor da Liberdade nesse dia, inclusive. Ah, é? Você me contando como foi vir para Santos, porque estava pesado Olha que essa legal. vida de Santos, São Paulo. Me conta aí, como é que foi? Eu vou contar. E antes eu vou fazer só duas observações. Tá. Como eu sei que também tem muita gente que talvez assista esse conteúdo e até tá na fase de escolher carreira, como você falou assim, de seduzir, eu fui seduzido pela engenharia pela possibilidade de desenvolver novos materiais sustentáveis, Vamos lá. carbono, aqui, eu fui seduzido por isso. Sim. E ao longo da jornada ela foi se desvendando, foi literalmente descobrindo, né, o que estava coberto. E aí que aconteceu essa questão do comercial, Sim. né, e de estar envolto. E antes de responder objetivamente sua pergunta, eu não sei se em algum momento eu vou conseguir encaixar isso. E dada a importância que isso tem na minha história, eu prefiro apertar o pause, falar e depois eu continuo. Vamos lá. Que é, assim, um agradecimento imenso, obviamente, a Deus por tudo isso. Meus pais, que sempre me apoiaram em tudo. E a Juliana, que desde que eu a conheci, a vida transformada, nós dois somos um, sempre me apoiou e até hoje, pessoa incrível, pessoa inspiradora. No nosso vídeo de pré-wedding, eu falo, tá lá registrado, vídeo tá registrado. Eu falei assim pra ela, ela é uma pessoa completa, eu tenho muito a aprender com ela. Sensacional. Hoje eu volto a dizer isso, 10 anos depois, casado, continuo aprendendo com ela. 10 então, anos? 10 anos. Fazer agora em janeiro, 10 anos. Então. Eu tinha cabelo, você tinha um cabelo, eu tinha cabelo preto. Branco. Mas tá bom, a gente pula aí. Sensacional. Mas, enfim, isto posto, aí respondendo objetivamente sua pergunta. Em 2018, o que aconteceu? Eu já estava querendo sair de São Paulo, então mandando currículo, procurando uma oportunidade aqui na Baixada. E até que eu não consegui. Enfim, até que chegou um e-mail, vou encurtar a história, né? Mas. Não, isso eu vou contar porque é legal. Procurando, não chegava uma oportunidade. E eu ia, mandava currículo, enfim. Chegou um e-mail, eu já estava tão cansado de mandar, né, que eu falei, recebi um e-mail, mas foi um e-mail sem assinatura, sem nada, assim, um e-mail seco. Temos uma vaga na área de vendas, se tiver interesse, manda seu currículo. Mandei, tava tão já, né? Mais um. Aí voltou a resposta já com um e-mail com assinatura, bonitinho, assim, uma empresa chamada Hilt. Legal. Aí eu fui pesquisar sobre uma empresa suíça. Na verdade, é uma empresa originária de um condado de Liechtenstein, assim, que é mais bem suíça, mas nossa, né? Aí eu fui ver, assim, empresa gigante no mundo todo, tem os seus... Ela é muito famosa porque a proposta de valor dela é justamente disponibilizar consultores para ir até os clientes presencialmente, mesmo no mundo digital. Até hoje, óbvio, eles têm toda a plataforma digital, mas eles não abriram mão de ter esse contato humano. E é uma empresa que chamou a atenção na época, que vendia especialidades. Só que pro ramo da construção civil. E aí sim, é que eu brinquei que eu ia falar do capacete, da prancheta e da obra. Por quê? Qual que era a proposta? Visitar as construções e empreiteiras e construtora da Baixada Santista. Essa seria a minha carteira. E oferecendo soluções de altíssimo nível, assim, tecnológico, tanto os equipamentos mesmo. Então tinha desde furadeiras, desde rompedores, tinha soluções químicas também, algumas de ancoragem. Assim, uma empresa que tem diversas soluções para o ramo da construção civil. Só que com uma proposta de valor muito alta. Então, era muito interessante porque na Lubrizol onde eu estava, a proposta era vender também produtos de especialidade e um alto valor agregado. E na Hilt seria também, na Lubrizol, concorrendo com chineses, com contratipos baratos. E na Hilt também, produtos de altíssimo nível, qualidade,
concorrendo com o mercado nacional, chineses, e que não é que são melhores ou piores, mas assim, uma proposta de valor diferente. Sim. Equipamento mais. Vai, um exemplo bem básico, assim, equipamento que poderia ser. Que quebrava, eles já trocavam. Num da Hilt, você fazia uma manutenção e ele durava muito mais. Então, assim, é aquela coisa do investimento custo-benefício, que você Sim. investia mais, sim, mas você tinha muito mais longevidade e tal. Então, tinha essa proposta de valor. Então, eu olhei para esse cenário e falei, pô, faz sentido. Vender especialidade, eu já aprendi. E agora eu vou fazer isso, só que trabalhando no home office, em Santos. O escritório da Hilt até hoje, acho que é em Barueri. Só que eles falaram assim, desde o começo. Falaram, mas ó, o profissional de vendas, o consultor de vendas, não é para ficar no escritório. É para ficar na região do cliente. Eu falei, claro, não fique tranquilo quanto a isso. Eu vou ficar aqui na Baixada. Então era assim, era todo prazer. tudo que eu queria. Então você vê, mais uma vez, Deus aparecendo com uma oportunidade, que abracei. Só que não se desenvolveu da maneira como esperava. Por quê? O profissional que estava atuando nessa área antes de eu iniciar, infelizmente não foi capaz de traduzir o real cenário da construção civil no litoral paulista em 2018 para a gestão em São Paulo. Então eles tinham números que, quando eu assumi a carteira, visitei todos os clientes, abri novos clientes e também as obras, enfim, fiz um trabalho de mapeamento. Quando eu fiz esse trabalho, entendi que os números que iam ser cobrados não poderiam ser entregues, porque não tinha mercado para isso. E aí, assim, como um dos valores, tanto meus quanto da agência que nós temos hoje, é integridade, não via outra alternativa a não ser ter uma conversa muito clara com a gestora e explicar para ela: ó, vocês estão esperando isso, mas o real cenário é esse e não vai acontecer, né? Por tal motivo. E aí, mais uma vez, veio uma proposta para voltar para São Paulo. E lá teriam uma carteira para ser iniciada. E aí, aquela coisa, não era o que eu queria. Arrisco dizer, não é nem só eu, não era o que Deus queria para mim. Sim. E eu também não. Então, e aí, nesse momento que chego no convite que eu recebi, de uma indicação de um profissional, que inclusive é o meu tio, e trabalhava nessa agência italiana de comunicação. E aí ele falou: olha, estamos precisando de mão de obra, assim e tal. Você quer conversar com o diretor? Eu falei: claro, passa para mim e tal. Tá, então eu tenho uma dúvida. Agradecimento ao tio Ricardo também nessa história. Então, antes da gente entrar na Itália. Quando você estava no comercial e você já viu um vídeo do professor Clóvis Que legal. falando sobre todo o trabalho foi criado para quebrar o galho de alguém, ele fala isso. Em outras palavras, a gente está sempre fazendo alguma coisa para alguém. Pra gente, pra nossa família, ou pra algum cliente, ou pra algum... Enfim, a gente está sempre trabalhando em prol de alguém. E ele ainda trouxe uma citação do Senhor Jesus e tal. É bem legal, vou te mandar esse vídeo. E aí depois talvez até você mande pra galera, se a galera se interessar. A gente põe no link aqui. E aí, então você já desde a engenharia já tinha isso bem claro sobre a importância que você queria causar, o impacto que você queria causar para você, para sua família e para onde você tivesse inserido. Muito bem. Quando você recebe então a proposta da Itália, vai ser a primeira proposta dessa história toda até aqui que não é para trabalhar com engenharia barra comercial, ajudar alguém, coisa e tal. Vai ser a primeira vez que você vai, então, se deparar com um cenário onde é puramente marketing, estratégia, botão, né? Então, explica pra gente como foi, por mais que tenha sido uma coisa que você já tenha dito que você tenha entendido que foi um sinal e tudo mais, mentalmente, na sua mente, como você recebeu essa informação de, tipo, porque não deixou de ser uma transição de carreira. Foi uma transição de carreira. Eu estou, apesar de agora deixar de atender e sair da engenharia, e agora vou voltar a atender, mas atender de um jeito diferente, agora você está no marketing digital, agora você está ali planejando campanhas, estruturando. Como que foi em receber esse convite e falar, bom, por mais que tenha caído como uma luva,
Mudou. A coisa mudou. Como é que é? Como é que foi mudar para você? Foi realmente uma transição profunda, muito mais que só um trabalho. E é interessante porque você tocou também num ponto profundo, né? Sobre quebrar o galho de alguém. Então eu tenho que ser honesto e também transparente com você. Nessa fase, eu ainda estava em busca de um propósito, de me encontrar. E eu fui mais seduzido por essa oportunidade. Sim, tinha elementos, eu já conhecia alguma coisa sobre tráfego, já sabia que era uma coisa legal, sim, mas ainda não sabia do potencial que poderia ser explorado. Então eu fui mais seduzido pela oportunidade de trabalhar em casa, ter um contrato em euro, que não era lá aquele, mas enfim, como é em euro se destacava, era Faz sentido? ok, era um contrato de um engenheiro na minha fase naquela época. Eu fui mais seduzido por isso, pela condição, do que de fato por usar essa ferramenta para transformar a vida das pessoas e de negócios como é o que eu faço hoje. Legal. Porque eu não sabia desse potencial ainda. E é interessante mencionar também, até aqui, enquanto eu estive também junto com essa agência italiana, a busca por algo que fizesse sentido, por quebrar o galho de alguém, era muito grande. Eu passei, assim, grandes conflitos conflitos internos. Essa transição. Por isso, mais uma vez, não tem como não citar o apoio da Juliana e tudo, quantas conversas, quantas reflexões, e a gente pensando, possibilidades, plano de negócio, e viu um vídeo, a gente viu um podcast, viu um negócio. Então, assim, é muito interessante ver que nessa época eu ainda estava buscando me encontrar e não tinha conseguido. Então, até que tanto é interessante também mencionar. E aí, assim, não vou fazer uma crítica objetiva a essas empresas, mas eu vou passar a minha visão, né? Mesmo estando em grandes multinacionais que tinham aquela missão clara, né, na placa da parede, e de fato conseguiam transmitir aos seus funcionários, a mim não me cativou, não me cativava, não me fazia, eu não conseguia comprar aquela ideia. Eu falei, não, é isso que eu também Você não quero. se sentia parte integrante da missão Não. Ou não fazia sentido aquela missão. para você. Era mais relacionado a números, vendas. E mais uma Entendi. vez, tá tudo certo, cada Sim, empresa tem a exatamente. filosofia. Pra mim, às vezes sou eu que tava nadando em outro aquário, que não era o meu. É Então, isso às aí, vezes é é isso isso. aí. É isso aí. Mas eu não. Eu falei, caramba, que legal, tô aqui, mas além, claro, o dinheiro é bom, é ferramenta, é maravilhoso, mas sabe, aquele algo a mais. E aí até aí eu não tinha encontrado. Então, mas mesmo assim, eu tinha um norte, eu sabia muita coisa que eu não queria, o que já ajuda, né? Às vezes a gente não sabe exatamente o que a gente quer, a gente sabe o que a gente não quer, também já ajuda. E aí, fato, não queria trabalhar em São Paulo, não queria ir e queria ter mais qualidade de vida, beleza. Então aí eu já consegui dar um grande salto, porque aí eu consegui ter tempo de qualidade com a minha família, tempo para me dedicar a servir a Deus, que é um pilar também muito muito grande na minha vida, assim, a vida não faz sentido, a nossa vida não faz sentido se não tiver um propósito maior em servir e mais especificamente a Deus como cristãos. Eu faço questão de mencionar isso, porque também é uma maneira de atrair pessoas que estão alinhadas com Verdade. Esse tipo de propósito. mentalidade, com essa proposta, né? Não escondo isso de ninguém. Então é interessante mencionar. Então já consegui me dedicar mais a servir a Deus. E aí sim eu me vi em condições, ok. Só que olha que coincidência, né? Já estava em algo trabalhando, consegui esse salto de qualidade de vida, mas em algo que eu tava, que eu gostava. E aí, qual que era a proposta lá? É interessante mencionar também, porque eu já trabalhava com tráfego? Já. Porém, é diferente o que eu faço hoje do que eu fazia na agência italiana. Então explica para nós aí. A agência italiana trabalha com um tipo de tecnologia que ainda é recente, nova, mas na época, que já fazem, isso foi em 2018, já fazem alguns anos, e como tudo no digital Muito rápido. a ordem cronológica é diferente de falar assim, novo e velho, enfim, né? Parênteses, né? 2 anos atrás eu editava vídeos do projeto Nossa. do Volney, É. fazia legenda manual. É. Assim, ela gastava 1 hora e meia fazer um vídeo, um Reels de 1 minuto, né? Hoje você aperta um botão, a IA gera Já era para você. a legenda e se apertar outro botão, gera em outro idioma ainda, né? Muito Nesse louco, nível. né? Mas enfim. Mas naquela época era uma tecnologia recente que chamava mídia programática. É uma tecnologia desenvolvida
que os grandes portais de notícias e sites que recebem muito tráfego, como que eles faziam antes da mídia programática? Eles tinham os seus espaços que recebiam muitas visualizações por dia e eles negociavam diretamente com as marcas os espaços, a quantidade de visualizações, monetizavam aquilo, tem uma métrica que é CPM, cost per... Milhão? Não, custo por 1000 visualizações. 1000. Né? Em inglês agora, mas enfim. Custo por visualizações, eles monetizavam aquilo, fechava com a grande marca. Então, tinha lá uma concessionária na Itália, ou qualquer lugar, essa tecnologia já está no Brasil também. Concessionária de carros, falava com um portal que falava do setor automotivo, negociava lá um banner e aí pagava uma mensalidade. Ok. Modo mais tradicional, antes da mídia programática. Depois da mídia programática, entrou essa tecnologia de leilões em microsegundos e empresas que começaram a intermediar essas negociações através de algoritmos, de maneira que, como é o caso dessa agência italiana e quem trabalha com essa área, eles centralizavam as negociações entre os portais de notícias e de nichos específicos e as grandes marcas. E aí oferecia de uma maneira diferenciada o espaço publicitário. Então, como eu falei, acontecia um leilão em microsegundos e eles conseguiam a melhor condição para o anunciante adequado falar com o público que ele queria conectar. Né? É algo muito complexo e não vou conseguir esgotar isso em poucos minutos, mas assim, Mas dá para entender e o que é muito bacana, né? Isso gerou uma grande experiência. E como que eu conecto isso com o que eu faço hoje? Lá é tráfego. E na verdade, eu vou aproveitar aqui e fazer a minha definição de tráfego. É a definição que o Sobral usa, que o Tesman... Eu vou fazer a minha definição de tráfego. Na verdade, assim, tráfego pago, né? Que hoje se chama de tráfego pago. A gente vai para as origens do tráfego. O que é tráfego? É fluxo. Fluxo de pessoas. Aqui na nossa região a gente tem a Companhia de Engenharia de Tráfego, que é o pessoal, os guardas do trânsito. Então, tráfego é alguém que fica orientando o fluxo. Né? E aí, os gestores de tráfego. O que é o tráfego pago? Na internet, alguém que gerencia o fluxo virtual das pessoas. E no nosso caso, que faz isso para os negócios, você gerencia o fluxo para a sua loja, para o seu e-commerce, para o seu, enfim, para o seu WhatsApp. Né? Então, isso, o pessoal fala tráfego pago, muita gente nem sabe o que é isso, mas na verdade a origem, a essência é essa, pelo menos a minha visão. Só que na internet. E aí lá eu já comecei a ver esses grandes, e são, como a gente fala, lá era uma agência grande, uma das maiores da Itália, tinha um fluxo gigantesco, ela tinha parceria com os maiores portais, tipo o Terra, daqui o UOL, enfim, tinha lá, então eu via grandes movimentações de tráfego lá, assim, 24 horas, né, porque a internet não para, então é um trabalho que você tinha que ficar muito atento, né, qualquer erro, uma vírgula, o impacto era gigantesco, né, então foi uma grande escola para mim na área de tráfego, e as métricas, sim, as métricas eram parecidas, se não as mesmas. Então, entenda que assim, a proposta era diferente. Então, lá, um anunciante procurava a agência nesse formato de monetizar os espaços publicitários. E aí, eu lidava com tráfego e via aquelas métricas para fazer as otimizações, para fazer inclusive a configuração dos banners. Tá, e hoje, eu lido com tráfego, com as mesmas métricas, só que com um objetivo diferente, de trazer as pessoas das redes sociais e dos mecanismos de buscas para o negócio de cada um dos nossos clientes. Através de conversas no WhatsApp, através de compras de e-commerce e em outros objetivos de campanha. Então, foi uma grande escola. E aí eu já comecei a enxergar um propósito. Só que foi ao longo dos anos, foi em 18. De 18 a 22 eu comecei a ver, peraí, isso... Aí eu comecei a ver, assim, como eles quebravam o galho das grandes marcas e comecei a olhar pro lado e pensar assim, e vi um monte de Por gente que eu não faço precisando isso na quebrar minha o galho vida? aqui. Peraí. Onde eu tô inserido. No restaurante que eu vou, na loja que eu visito, na confeitaria, como um doce. Peraí, você anuncia online? Não, como é que é? O que é isso? Tô falando de 2020, hoje tá mais comum, apesar de que ainda tá comum, tá, mas muita gente ainda não conhece o potencial do tráfego pago, dos anúncios online, muita gente.
Eu vou arriscar dizer uns números aqui que eu lembro, assim, depois eu posso pesquisar e pôr na descrição do vídeo. Mas alguma coisa de que tem em torno de 21 milhões de CNPJ no Brasil, algo nessa linha, e 1 milhão de CNPJ já usam tráfego. Então, assim, isso foi que me foi passado, os números de cabeça. Tem um universo de empresários e empresas 100%. que ainda não usa essa ferramenta poderosíssima no seu negócio. E aí que eu vi, aí que falei, nossa, pera, eu tenho a condição de ajudar essas empresas, de trazer clientes para elas. Olha só como como de fato é algo que me motiva muito até hoje. E aí sim eu consigo já me enxergar, citando o Clóvis, quando Sim. eu vi recentemente também um podcast dele na mesa com Eu o vi. Flávio Augusto. Eu Você vi viu? Joel, Flávio, ele, E o tinha mais uns Paulo 2 caras, Paulo Vieira e Vieira. um outro Isso aí. empresário também. Foi O fantástico. conselho, o É o conselho. conselho. E aí ele disse que o momento dele foi quando o pessoal da escola ali pediu para ele Foi, chegar mais cedo da prova. foi, pra falar. E aí o pai dele assim, "Mas como assim chegar mais cedo? Não, o pessoal quer que eu explique." Aí o pai dele assim, espera aí. Se eles querem que você explique, não, vou lá, vou levar. E aí Clóvis é o Clóvis, né? Ele chega lá no palco, ele se sente e tal, e aí ele descobre que não vou me arriscar a comparar ele, mas é o sentimento que ele sentiu, É isso aí. Não, mas é isso talvez. aí. O senso de propósito dele, ele encontrou naquele formato. Você encontrou o teu senso de propósito no teu formato. É No isso meu aí. Cada um de encontra o seu. pensar, uau, essa ferramenta eu consigo usar para outros negócios que estão precisando. E como que eu enxergo? Não é só um CNPJ, não é só um contrato para mim. Sim. Toda empresa que fecha um contrato com a agência Flip, ela tem a família do empresário, as famílias que trabalham naquela empresa também. Então, assim, Tem os propósitos dessa galera. olha que Não é só, incrível. não é só o teu propósito, é o teu propósito alinhado aos propósitos dessa galera que faz com que, se eles não tiverem clientes, não tiverem venda, os propósitos deles não funcionam. Então, se os propósitos dele funcionam, para os propósitos deles funcionarem, o teu propósito tem que funcionar. E nesse alinhamento de propósitos, você conseguiu encontrar uma ferramenta onde você juntou todos os degraus que você trilhou da engenharia até aqui para poder fazer esses alinhamentos acontecerem. E são esses alinhamentos que fazem, inclusive, eu estar aqui com você, porque nossos propósitos também se conversam. Não é verdade? Né? É verdade. Mas antes de você ir para Flip, eu queria tirar uma dúvida com você. Quando você começou nesse mundo da Itália e começou a perceber o mundo Brasil, o mundo Santos, o mundo região, quais foram os passos que você decidiu tomar para que você conseguisse então falar, bom, é por esse caminho aqui que eu tenho que ir para poder ajudar essa galera? Legal, legal. Teve de fato, não foi assim, né? Não foi do nada. Acordei um dia e falei, não, hoje eu vou ajudar. Eu já vou ajudar Não a foi. galera. Eu fiz alguns cursos que, como eu disse, por mais que era tráfego pago, que eu já lidava com isso, as métricas eram as mesmas, mas eu acelerei o tempo de aprendizado com alguns cursos voltados para as necessidades de um negócio local, de uma loja, de um prestador de serviço. E aí, feito alguns cursos, ainda assim tive uma curva de aprendizado. Sim. Então, fechei alguns contratos de prestadores de serviço, empresa de engenharia, confeitaria, fiz alguns e comecei a ver o resultado daquilo e a aceitação das pessoas, das empresas, os resultados. E aí foi gradativamente se desenvolvendo, né? Foi nascendo uma empresa ali, porque até ali eu tinha as mentalidades só de funcionário mesmo. Uma observação que eu queria fazer para a galera que está ouvindo a gente, que é muito comum acontecer e a gente não percebe que é comum isso acontecer. E aí vai um desafio para você. Eu também gosto, sou apaixonado por essa área, apesar de hoje estar atuando como comunicador, e a gente vai falar isso no próximo episódio. No próximo não, no dia que a gente gravar. E eu fiz uma vez e funcionou. E eu tenho certeza que você corrobora com essa minha tese. Definitivamente, dentro do nosso... eu tenho um Instagram com
pegar o Instagram, que é o que no momento, né, a gente tem mais evidente. Eu tenho Instagram com 400 pessoas, beleza? Majoritariamente pessoas que são sua família, seus amigos, né, com algum companheiro de trabalho. Aí você está fazendo um curso de... De quê? No caso do Fê, de tráfego pago. E ninguém sabe disso. Para você, isso é muito latente. Para você, isso é uma verdade que, meu, você tá vivendo aquilo ali e tal. Só que ninguém sabe disso. No máximo tua esposa. Então você resolve fazer um story. Estou fazendo um curso de tal. Sabia disso, meus amigos, meus seguidores? Coloca aqui a sua dúvida sobre essa parada. E abre uma caixinha de pergunta. Nessa daí, você vai começar a ver que você quebra o galho de alguém do teu Instagram. Fazendo aquela parada daquele curso que você... Então, a gente pensa, eu vou começar a fazer uma transição e eu preciso dessa transição, essa transição precisa ser para já. Um passo mínimo que é comunicar às pessoas que estão no teu Instagram que você fez essa transição, que você está em busca dessa transição, que você está se preparando, se profissionalizando como o Fê fez, é o básico. Você não precisa sair, amanhã vou fechar com uma grande multinacional. Não. Não é assim que funciona, não é assim que funciona na vida de todo mundo. A Apple nasceu na garagem. E a Amazon também. E isso para dar dois exemplos que são famosos. A Flip nasceu no quarto do Kassab. Por quê? Porque ele fez isso. Ele um dia sentou e falou: galera, estou fazendo tráfego pago. O que é isso? Quem quer me perguntar, tá aqui, ó. Aí vem uma amiga dele que trabalha com nutrição. Aí vem um colega dele, que é amigo dele que estudou com ele lá que trabalha com contabilidade. Aí ele começa então a se especializar em tráfego para nutrição. Aí ele percebe que o tráfego para nutrição muda pouca coisa para o tráfego para contador. E ele percebe, e aí ele vai se adequando a essa galera e daqui a pouco ele tem um cliente, tem 2 clientes, tem 3 clientes e eu já dei um spoiler do que ele vai falar sobre sobre a Flip, mas é isso. É basicamente você colocar a cara para fazer aquela parada que só cresceu quem colocou a cara. E ele colocou a dele. E hoje ele tem a agência dele. Hoje ele tem os contratos dele, hoje ele tem os clientes dele. E nós vamos chegar lá. Mas eu quis fazer essa pausa porque às vezes a gente acha que é uma coisa muito... Precisa ser muito grande. E na verdade, teu celular é uma caixinha de pergunta te dá um teu primeiro cliente. É verdade. Agora fala da Flip. Vou falar. E é legal que você citou esse ponto do Instagram, porque por mais que tudo isso se desenvolveu, até 2023 eu não tinha um Instagram. Eu tinha, mas eu só consumia conteúdo. Era pessoal e era fechado. Entendeu? E então, ou seja, eu já mexia com o tráfego pago, já estava no marketing digital, mas assim, até hoje, se for ver, se fosse uma opção para mim, hoje não é, absolutamente. Nem teria. Mas, como eu entendo que isso é uma ferramenta poderosíssima, sim, eu tenho e procuro usar de maneira estratégica. Mas, assim, é legal mencionar, até avançando na história, isso foi até 2022, na agência italiana, já atendendo alguns clientes locais. E em 2022, essa agência italiana, que também algo na mesma linha do que você acabou de escrever, era um grupo de pessoas, 15 no máximo. E a empresa foi crescendo, assim, de uma maneira absurda com essa tecnologia nova. Então, assim, foi muito legal estar com eles lá. Mas uma empresa que talvez tenha nascido também de uma maneira que nem você falou, foi comprada por um grupo holandês de comunicação e jogos e tudo mais, chamado Azerion. E aí não me enquadrei no formato aqui do outro lado do mundo, enfim, N fatores. Veio a notícia da rescisão do contrato, finalzinho de 2022, começo de 2023. E aí, aquele choque, né? Porque até aí tinha grande essência, nasci como funcionário CLT, já não era CLT, a Flip já existia, já mexia com tráfego, mas ainda era um contrato para mim como se fosse funcionário. E aí que veio aquela situação, aquela notícia, né? Não é tão legal, mas de manhã veio a notícia, à noite
a gente foi buscar a palavra, foi buscar Deus, e Deus mais uma vez veio com a sua palavra forte, poderosa, promessa de eu te ajudo, eu te esforço. Um capítulo lindo de Isaías 41, um versículo lindo. Enfim, e aí baseado nessa palavra, baseado no apoio, mais uma vez, da Juliana e da família, vamos então seguir adiante. Eu me vi assim, chegou a passar na minha cabeça, eu confesso, será que eu procuro um outro emprego? É, e aí eu, ao mesmo tempo, eu vejo assim, ué, mas eu tenho um CNPJ ativo, eu sei fazer um serviço, e tem um monte de gente precisando desse serviço. Já, Emprego ou já não trabalho? preciso nem pensar muito, enfim, optei por isso. E aí que eu criei meu Instagram. Hum, Então, criei do zero. E tinha lá um pessoal, poderia transformar um pessoal no profissional? Poderia, mas enfim, eu criei um do zero, que é o da agência hoje. Aliás, é o meu hoje. E comecei a produzir conteúdo nessa área. Mas é legal, eu faço questão de dizer, porque até hoje, e graças a Deus, a agência cresceu bastante. Hoje tem dezenas de clientes e com possibilidade de muitas coisas boas que estão por vir ainda esse ano. Mas até hoje, se você for no meu Instagram, tem 580 seguidores. Mas é muito interessante mencionar que no nosso jogo dos negócios, a métrica, a quantidade de seguidores não é a mais importante. Ah, não precisa então? Não é isso. Não é a mais importante. É importante, mas não é a mais. Porque hoje, mesmo com poucos seguidores, ontem a gente fez uma brincadeira, fomos correr, eu e a Ju, a gente fez um stories e postamos lá. De 580, 160 chamou a atenção, visualizaram aqueles stories. E tudo que a gente faz, tudo que eu faço é intencional, né? Então eu vou falar um pouquinho sobre isso, que criei o meu Instagram do zero, criei algumas postagens, fiz uma campanha de tráfego, ponto de partida, beleza, né? Vou atuar com uma agência para prestar serviço. Ok, criei um Instagram, bem posicionado enfim, com uma foto de perfil legal, um texto sim. da bio, né, aquele destaques, tal, gravamos uns vídeos, Deixar o ok? teu Instagram profissional. Deixar ele profissional, é um dos serviços da agência também. Fiz uma campanha de tráfego, investi ali R$ 400 numa primeira campanha de tráfego e dali já fechei 4 contratos que são N vezes os R$ 400 investidos. E dali uma série de indicações, tudo. E até hoje nós fazemos campanhas, como eu falei, estamos crescendo, isso é maravilhoso. Mas meu Instagram, se você for ver, tem poucos É pequeno. seguidores. É pequeno, porque também, de certa forma, Não é teu foco. não, não foi minha prioridade. Isso. Mas é foco, tem que ser. Ah, E tá. por isso que nós estamos aqui hoje, inclusive, fazendo tudo isso aqui, Então me porque fala um pouquinho. isso aqui vai acabar, de certa forma, produzindo conteúdo, levando essa história de maneira que as pessoas se conectem com o que a empresa faz, Entendi. comigo. E essa conexão gera o apertar o botão de seguir. E isso, essa conexão gera o botão de seguir. Então é algo que vai acontecer naturalmente, mas é bacana citar. Hoje na agência, eu falo com bastante propriedade. Nesse período todo, eu já cheguei a gerenciar perfis de empresas e profissionais com mais de 150 mil seguidores, 100 mil seguidores. Tem clientes com 50 mil seguidores. Se você não souber usar isso, não serve pra nada. É isso aí. Eu sei que você vai olhar pra mim talvez e pensar assim, você tá falando isso. Gente, é incrível. Eu sei que é disruptivo, mas número de seguidores isoladamente não significa nada. Se você não souber monetizar, se não forem seguidores, uma audiência que consome teu produto, teu serviço, não adianta pra nada. A não ser pra alimentar um ego, assim, você Isso. contar no almoço da família, ó, 100 mil seguidores. Tudo bem, nós vamos chegar lá também, tá tudo, eu também quero, também é legal. Não tô É isso falando, aí. sabe, eu quero Sim, ficar, sim, eu sim. quero dar visibilidade pra realidade, Mas né? como tirar proveito disso? Esse é o ponto. Tem um player que a gente admira bastante, chama Leandro Aguiar. Ele é um dos precursores do storytelling focado em marketing no Brasil. E ele tem uma fala maravilhosa nesse aspecto. E ele é um cara que tem uma posicionamento bem incisivo também, político, religioso. Então ele definitivamente like e seguidor é uma métrica que para ele não importa. E é um cara que fatura milhões e milhões e milhões e milhões e milhões. Mais de Ele 400 milhões, né? entendeu? E ele fala assim, você quer pagar as contas com like? E com seguidor? Me fala onde que troca isso aí por dinheiro. Entendeu? Ou seja, like e seguidor é legal,
É uma métrica, são mais 2 métricas das métricas possíveis dentro do Instagram. Mas como são as métricas mais vistas, que mais aparecem, dão a impressão de que são as mais importantes. Mas não são. Porque se você não tem o poder de transformar isso em dinheiro, fatalmente você vai abandonar esse projeto. Por quê? Porque a não ser que seja um projeto, uma ONG. Se não tiver um cunho voluntariado, você não vai manter. Porque quem que mantém um trabalho sem remuneração? Certo? Então, é isso que o Fê falou. Like e seguidores são importantes, mas são só mais uma métrica, são só mais 2 métricas dentro das métricas N que tem lá, que você pode enxergar tudo, que essa é a grande vantagem do digital, inclusive a gente pode falar um pouquinho disso. Quer falar a diferença entre panfleto, bacana, físico legal. E digital? A mídia tradicional, né? Isso. Legal. Eu vou emendar nisso e falar como que a gente quebra o galho das empresas também. Boa. Como que... Quais são os serviços... Um jeito mais chique. Quais são os serviços que é a nossa agência. Qual é o nosso value proposition? Enfim. Mas assim, é muito legal essa citação. A mídia tradicional, ela tem o seu papel, porém, quando você... Papel literalmente, às vezes, né? Gráfico. Mas quando você compara com o digital, não, é muito difícil. Fica desproporcional a comparação. Exemplo prático do panfleto. O panfleto, você faz uma tiragem, tem que ser uma quantidade mínima e você vai ter alguém ali entregando o seu panfleto. Você não tem a segurança de qual que vai ser, para quem vai ser entregue, quantos foram entregues e uma dificuldade, de certa forma, para medir o resultado daquilo. A mídia tradicional, você tem lá um outdoor, ok, sendo vistos por todas as pessoas. E, de novo, ok, num papel de uma estratégia de marketing, um branding, sim, faz sentido. Agora, eu tô falando às vezes pro médio e pequeno empresário que quer investir no marketing ter retorno, tipo, amanhã, semana que vem, na campanha dos Dias Namorados que vai acontecer mês que vem. Ele precisa. Não é no branding, pra pessoa lembrar da marca. Não, ele quer... E aí, quando você pega essas possibilidades de investimento e compara com o tráfego, que você cria uma campanha segmentada para o teu público-alvo, falando com homens de 40 a 60 anos que fazem viagens frequentes, que moram em tal bairro. Na rua do teu negócio. Na rua do teu negócio. Homens aqui foi só um exemplo, tá? Eu tô dando um exemplo do poder de segmentação que existe dentro das redes sociais. Aliás, parênteses, por que vocês acham que as redes sociais, plataformas de busca, são as maiores empresas do mundo hoje? Porque eles têm dados. Não é o cadastro é gratuito que nós fazemos, mas eles têm o poder dos nossos dados, o que gostamos, onde vamos, o que fazemos, quantos filhos nós temos. O Google sabe tudo, literalmente tudo. Aliás, eu acho que ele sabe mais do que nós sabemos de nós mesmos. É isso aí. Ele rastreia a gente, enfim, é incrível. Então, eles fazem, mas isso tudo você aceitou em algum momento os termos de... E não necessariamente é ruim, é o contrário. Não, tô falando... Tem que tirar o lado bom da coisa. E tudo isso não está escondido. Então, exatamente. Nós aceitamos isso em algum momento. Talvez não lemos o contrato, mas aceitamos. Enfim, o fato é que eles pegam todos esses dados e disponibilizam para os empresários e perguntam com quem vocês querem falar. E aí vem o gestor de tráfego, nós, pós-papel, agência Flip, ok, faz esse estudo de avatar, estudo do produto e do serviço e faz esse match. E oferece um produto específico, um serviço específico para quem está precisando na hora específica. Então vai acontecer Dia das Mães, então chega um anúncio, você precisa de presente para Dia das Mães? Sim, é o que eu preciso. Então clica aqui, vai para o WhatsApp, fechou. Dia dos Namorados, e isso é o calendário varejista, mas tem N possibilidades de ser explorada essa estratégia, né? E eu vou falar de algumas delas. Os pilares hoje da agência são tráfego pago, que são os anúncios online, e aí é como eu acabei de descrever, uma verba destinada a uma campanha, seja no Google, seja no Meta, que é a dona do Facebook e Instagram, para trazer clientes para o seu funil comercial, trazer clientes para o seu WhatsApp ou clientes para a sua loja. Então, basicamente, o resumo do tráfego pago do anúncio online é esse. Quando a gente fala de redes sociais, você veicula uma peça de conteúdo, um vídeo, e aí eu entro num outro serviço da agência também, produção de vídeos e edição, e muitas vezes, para entrar, seja no TikTok, no Instagram, Facebook, Kawaii, todas as redes, você precisa de uma peça de conteúdo para ser veiculado. Algo que vai demonstrar, seja um vídeo, você falando do teu serviço, ou alguém falando do teu serviço ou produto, ou uma arte, uma foto que mostre
para trazer a pessoa para o teu site ou para o teu WhatsApp. Então, até agora, o tráfego pago é isso. A produção de conteúdo nesse sentido. E também para quem precisa fazer conteúdos por uma questão estratégica, porque a produção de conteúdo é uma grande estratégia de marketing também. Você oferece conteúdo, você demonstra que você domina tal assunto, e aí a pessoa passa a te seguir, vai querer comprar de você porque viu um vídeo seu explicando sobre isso. Inclusive a proposta do que está acontecendo aqui agora. Inclusive, você ativa na mente dessa pessoa um gatilho mental chamado reciprocidade. Exatamente. Reciprocidade, autoridade, porque você tá vendo a pessoa falando no microfone. É isso aí. E aí, nossa, a pessoa tá lá falando no microfone. Afinidade, porque você faz ele se identificar com a tua história, que pô, eu também sou parecido com esse cara que ele acabou de dizer aí. Eu já gastei dinheiro com panfleto, já sofri com marketing, então gera afinidade também. E esses gatilhos todos que nós acabamos de dizer que é possível acontecer, o Fezão e a agência Felipe colocam na frente do teu cliente ideal. É isso. Então, e de maneira a resumir, tráfego pago, produção de conteúdo. Agora, produção de conteúdo é quando a gente fala das redes sociais, que como eu disse, você precisa de uma peça, de um vídeo, ou de uma arte, ou de uma foto para veicular. Ok. E quando a gente vai para o Google, que é uma excelente plataforma de aquisição de potenciais clientes, porque eu sempre uso esse exemplo com os meus clientes e é muito interessante. Aprendi esse conceito com o Fred Dias, um grande mentor de agências também. E ele fala, né, e eu aprendi com ele, o Google é uma plataforma de atenção, ou melhor, retificando, o Google é uma plataforma de intenção e as redes sociais é uma plataforma de atenção. O próprio nome já traduz o que é, mas enfim, nas redes sociais você precisa de como eu falei, vídeo, arte, para chamar a atenção das pessoas e promover o contato com a sua empresa. E no Google você já tem a intenção, o cliente já tem a intenção. A gente vai no Google para pesquisar aonde comprar, não se vou comprar. Né? A não ser que foi uma etapa mais. Mas assim, as grandes chances das pessoas que buscam ali restaurante japonês em Santos ou região, em São Paulo, elas estão querendo ali já tipo, marcar, já ir para uma reserva. Então tem uma intencionalidade maior. Dito isso, que o Google é uma fonte rica de potenciais clientes, para anunciar no Google você precisa de uma landing page ou de um site, como era chamado antigamente. A diferença é simples, site é um conjunto de páginas e landing page do termo em inglês, página de aterrissagem, enfim, é um site com uma página só que tem todas as informações que o cliente precisa para clicar nos botões de WhatsApp e ir para o seu negócio. Ou fazer uma reserva, ou fazer um pedido. E é interessante que nós nos especializamos nisso diante da importância que isso tem. Muita gente analisa um site, principalmente quem é leigo, analisa um site se ele está bonito, o design, o layout. E de fato isso é impactante e tem um reflexo positivo na mente de um potencial cliente. Traduz ali uma empresa profissional com um site bonito. Só que tem uma métrica hoje em dia, diante de tantas atualizações que tivemos, que é a velocidade, a performance do site. Eu canso de acontecer isso. Melhor, não canso porque é o trabalho, mas eu vejo isso sempre. A gente começa um trabalho com a empresa, ou a empresa não tem um site, e é importante no posicionamento digital, ou ela tem uma landing page no site que não é performático, não é rápido. Pesquisa do Google, números do próprio Google. 40% do tráfego das pessoas que chegam no teu site, se ele demorar mais que 3 segundos para carregar, pode ser comprometido. As pessoas podem sair. Acontecer um fenômeno. E aí, imagina só, você investindo em tráfego pago. Você está pagando para trazer pessoas e aí, por causa da velocidade do seu site, 40% do teu investimento pode estar comprometido se não tiver uma landing page adequada. Por isso que foi um dos serviços que nós nos especializamos. Hoje o cliente vai começar a fazer. Nós oferecemos uma landing page, ou também, quem não faz tráfego conosco, também podemos oferecer uma landing page rápida. Temos landing pages que carregam em 1 segundo, 1 segundo e meio. Então, assim, isso faz a grande diferença. Fico muito feliz de poder oferecer esse serviço assim, nesse nível de qualidade para o mercado hoje. Então, tráfego pago, produção de conteúdo, landing pages e um último que chegou recentemente diante da necessidade. Inclusive, no caso de um dos clientes da agência, que começou a investir em tráfego de uma maneira diferenciada conosco, conseguimos uma estratégia muito mais resultado do que estava sendo aplicado anteriormente pela agência anterior.
E aí aumentou muito a demanda de clientes chegando naquele cliente. E aí ele falou: o que eu faço agora? Eu só tenho que me estruturar. E aí eu fui buscar uma solução no mercado de automação comercial. E aí nós criamos os bots, os robôs, Que legal. mas não é aquele robô chato Sim. das grandes marcas, claro, não sei o que você digita não sei o Sim. quê. Não, a gente estrutura um atendimento Pra ficar mais humanizado possível. automatizado a ponto de aparecer lá digitando, sabe? Se parece que tá falando com uma pessoa mesmo. Mas isso aumentou muito a capacidade de fazer um pré-atendimento. Que legal. E aí, um filtro, e aí chega assim, um humano, uma hora tem que intervir para fazer, pelo menos nesse cliente específico. Pode ter casos que nem necessite, mas enfim, nesse cliente específico, que foi da onde surgiu essa necessidade que eu fui buscar no mercado para oferecer hoje, né? E nesse cliente específico, ele faz um pré-atendimento e aí vem o atendente e faz a venda do produto dessa empresa, né? Então temos essas soluções para o mercado: tráfego pago, landing page, produção de conteúdo e automação comercial. É como nós nos destacamos hoje. Já disse e agradeço mais uma vez a Deus, de maneira crescente, cada vez mais impactando a vida de vários negócios, vários CNPJs, várias empresas, muito mais do que isso, famílias, e desenvolvendo. Eu costumo dizer que existem dois grandes grupos de pessoas, né? Pessoas que fazem parte dos problemas que nós vemos todos os dias e pessoas que fazem parte da solução. Eu me sinto muito feliz de estar nesse segundo grupo, que procurando solucionar e trazer clientes. Uma das frases que eu costumo usar, né? Trazemos clientes para os nossos clientes. Essa é a nossa proposta. Legal, Fê, que legal mesmo. E ver você falando com o coração faz com que a gente tenha certeza de que você está no caminho certo. De que os seus clientes também estão. Porque definitivamente você vai colocar esse coração que você colocou na tua fala, você vai colocar nas campanhas. É isso. E quem procurar a agência definitivamente vai ser bem atendido, vai ter o seu propósito correspondido. Então explica pra gente como veio a Flip. Vamos chegar na Flip, então, não só o nome dela, como que então desenhou essa questão de você começar com os seus clientes que são conhecidos, depois começar a abrir, começar a ter indicação, até você estruturar a agência de fato. Não, legal. O nome foi de uma maneira bem espontânea, não foi muito pensado, assim. Eu não sei se o termo correto é acrônimo, quando você brinca com com as vogais de uma palavra, mas enfim. Flip, Felipe, não precisa nem ser. Começou por aí. Na verdade, Flipcast, também do meu nome, Casseb, Flipcast. E aí hoje a agência Flip acaba para os mais íntimos. E aí, mas curiosamente, eu fui ver depois que Flip é o nome de uma manobra do skate. Ah, do skate. Tem tudo a ver com skate. Tá, Tudo bem. tá, cara de Mas skatista. independente, vou aproveitar o storytelling aqui, né? É. O que é? É um tipo, um giro específico do que se faz nessa manobra, né? E eu achei legal, cara, porque flip é uma manobra de giro. E eu vejo isso e faço muitas vezes acontecer quando a gente chega nos clientes. A gente vira os resultados, a gente vira um cenário difícil. Tem vários casos de clientes que nos procuram. Clientes que estão, às vezes, precisando vender para manter o seu negócio e clientes que estão bem posicionados e querem potencializar. São estratégias diferentes, mas perfeitamente possível alcançar esses dois objetivos. E aí a gente entra, faz um flip e muda esse jogo e aumenta os resultados. Tem acontecido isso. E assim, para finalizar a história até aqui, né? Porque tem muita coisa para acontecer. Eu falei de 2023 que aconteceu, ok, comecei a campanha de tráfego e a coisa foi se desenvolvendo até a necessidade da gente se estruturar como uma equipe e ao longo de 2023 a quantidade de clientes fechados nessa área de tráfego e também nessas outras áreas que comentei foi aumentando, então hoje nós estamos nessa fase mesmo. Então assim, experiência com tráfego desde 2018. A Flip nasceu em 2018 porque para receber da Itália eu tinha que ter um CNPJ. Esse é o ponto. Legal. Então já tinha a empresa. A experiência com tráfego nasceu desde 2018. Só que até 23 praticamente estava numa maneira, dessa outra maneira como descrevi. De 23 para cá me expondo. E aí que eu digo, me expondo minimamente, né? Tem muita coisa que a gente vai fazer. Vamos fazer bastante barulho.
aqui na região, no Brasil, quiçá no mundo. Mas muita coisa para acontecer e dessa maneira que desenvolveu e nos consolidamos no mercado. Aqui, hoje a gente tem clientes na região de Santos, São Vicente, Guarujá, Litoral Paulista, São Paulo, Barueri. Hoje nossos clientes estão centralizados nessas regiões. Mas a gente tem potencial para atender qualquer cliente do mundo, literalmente, né? Até outro dia eu estava atuando na Itália, enfim. O marketing digital nos permite isso. E quem quer ser cliente da Flip, olha para si e pensa, como que será que o Felipe consegue me ajudar? Eu tenho um nicho específico demais. Dá um exemplo de um nicho específico demais que você fala, não, isso aqui dá, claro que dá para todo mundo. Legal você falar isso. Legal porque eu vou falar dos nichos e vou falar também assim, nós temos uma área de infoprodução na agência, né? Em que fazemos parcerias com infoprodutores. O que são infoprodutores? Quem tem um curso, uma mentoria, um conteúdo, um produto de informação para ser divulgado no mercado. Então, esse é uma das áreas também que atuamos e nessa área já atuamos inclusive de parceiros juntos em alguns projetos e nas mais diversas possíveis, desde o mundo jurídico. Eu fui, aliás, no mundo jurídico para confeitaria saudável, para depois ir para, enfim, mundo da música, regência, para ir para o mundo da medicina, falar de... Então, assim, já naveguei nesses oceanos de infoprodução. E, agora, falando especificamente de negócios locais, nós, na agência, adotamos um modelo multidisciplinar, se é que pode chamar assim. Atendemos negócios de diferentes nichos. Existem agências específicas de só mundo jurídico, só medicina, só... Nós temos essa abordagem e eu falo isso para os clientes, que eu vejo muito benefício nessa abordagem, porque diversas vezes eu adaptei uma estratégia com resultados de uma loja específica que vende roupa para um outro negócio do mundo da gastronomia e navegando por um negócio de venda de consultas médicas. Então, eu leio tudo isso e vejo como extrair o melhor de cada negócio, cada experiência e oferecer também para os clientes isso, óbvio, preservando o sigilo adequado, mas assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, que Sim. Essa atuação em diferentes nichos nos permitem ter uma visão no mercado bem heterogênea e se beneficiar disso, né? Então, quem tem um produto, quem tem um serviço a ser prestado e quer potencializar vendas, preenche os requisitos minimamente para a gente fazer um planejamento estratégico de crescimento através de anúncios online. Eu não tenho produto. E agora? O que eu faço? Você consegue me ajudar? Mas você precisa vender alguma coisa. Alguma coisa. E aí, se essa pessoa ela é um educador físico, não tem um produto? Sim. Ela tem um infoproduto, no caso. Aí, beleza. Isso, é disso que eu tô falando. Não tem um produto físico. Eu confesso para você aqui, particularmente, até hoje, quando fala assim, né? A gente não tá acostumado. Mas produto, na verdade, é tudo aquilo que pode ser comercializado. Exato. Em troca, é quando você quebra o galho de alguém. Você precisa quebrar o galho de alguém. Exatamente. Tem o quê? Como que você quebra o galho de alguém? Eu tenho clientes na área de uma grife capilar, por exemplo, que vende próteses, inclusive, vou te passar o... Sensacional. Imagina aparecer com cabelo, né? Hoje eu sou careca, amanhã eu tenho cabelo. Mas pra mim, não funciona. Pra mim é uma coisa que eu realmente não tenho essa intenção, essa vaidade. Eu vejo uma galera fazendo e eu acho sensacional, de verdade, eu vejo como rejuvenesce, mas eu não tenho mãe. Não, sim. Eu fiz uma brincadeira pela intimidade que nós temos. Sim. Mas vou te falar um negócio, como me conecto com as histórias e com os propósitos. Muitos que conhecem a minha história sabem que a gente enfrentou uma luta de 20, 21 anos contra um câncer, contra a leucemia, junto à minha mamãe, né? Denise Casseb. E nessa jornada eu vi quanto que o cabelo importa. É muito mais do que uma peruca, muito mais que uma prótese. É muito mais. Eu tenho cada cena registrada na minha mente do valor que a minha mãe dava, e quando ia para sessões de químio, quando caía o cabelo, e quando ela voltava do cabeleireiro, às vezes com a sua prótese. Cara, eu vi isso, eu não ouvi falar, eu vi isso com os olhos, senti isso. A minha mãe, quando fala da mãe, a gente
E aí hoje, olha só, cara, hoje eu tenho um parceiro que ajuda outras mulheres que estão em tratamento oncológico a ter a mesma sensação. Então você percebe que pra mim, cara, eu não trabalho. Meu, é missão de vida. Tem gente. E as próteses hoje é incrível. Realmente, como você falou, são imperceptíveis, são maravilhosos no trabalho que é feito. Inclusive, eu vou trazer essa profissional aqui pra gente conversar um dia. Mas é muito bacana isso de poder trabalhar com esse propósito, assim, especificamente nesse caso, é um cliente que mexe comigo, todos mexem, né? Sim. Mas nesse caso, é um dos exemplos de como eu vejo assim, Tem cara, muita não é uma história campanha, não acordo assim, mano, eu vou ajudar, mano, mano, eu vou ajudar indiretamente, outras mulheres a receber aquele sentimento que eu vi a minha mãe sentir e passar por isso e ajudar ela naquele período extremamente difícil, a recuperar a autoestima. E aí, voltando para tua pergunta, você não tem um produto. Então, assim, você tem um curso, tem uma mentoria, ok. Você tem um produto, você vende peruca, você vende comida, você vende um prato, vende um temaki, você vende alguma coisa. Vendo. Legal. Alguma coisa eu vendo. Seja físico ou seja digital. Legal. Quer expandir isso pro mundo? Ou pro teu bairro? Quero. Beleza, vamos conversar. Existem as questões, obviamente, de cada fase de cada negócio, quantidade de investimentos diferentes, mas é possível iniciar uma conversa com a Agência Flip a partir desses dois quesitos. E eu fiz essa pergunta porque tem muita gente que tem produto, que sabe quebrar o galho de alguém, como a gente comentou no começo, mas que acha que não é um produto. Ah, mas eu sou educador físico. Ah, mas eu sou... Porque quando você pega um produto em si, né, na mão, você fala, bom, vender isso aqui é óbvio. Mas e vender, às vezes, alguma coisa que não é óbvio, mas que você quebra o galho de alguém e você nunca tinha parado para pensar que se você pegar esse... Piangers. O Piangers. Quem conhece o Piangers, quem não conhece, eu indico assim, vai agora procurar o Piangers na internet, que ele é um cara que fala sobre paternidade. Ele, se eu não me engano, é jornalista. Então ele saiu do jornalismo profissional para escrever sobre como ajudar pais a se conectarem melhor com seus filhos. Tendo em vista que paternidade é uma coisa muito complexa e que se a gente entrar a gente vai longe, mas tem gente que nem sabe quem é o pai. E o cara ensina, ajuda, palestra, tem milhões e milhões e milhões de visualizações na internet para falar coisas que são triviais de uma paternidade e ele é isso que ele vende. É isso que ele vende. Então, mas eu sou pai. Tá bom, tem um outro pai também, que chama Paizinho, vírgula. Eu não lembro o nome dele agora exatamente. Mas ele é um cara que tem ali uma educação diferenciada para o filho dele e tal. Isso vende no ponto de vista de isso se tornar um produto. Então, às vezes você tem uma parada dentro de você que quebra o galho de alguém, só que você não sabe como fazer isso virar... Como fazer isso virar um megafone. Como você pega um megafone e fala, eu tenho produto. Esse cara aqui pode te ajudar. Por quê? Porque ele sabe exatamente como fazer você quebrar o galho de alguém na internet. É isso que faz a Agência Flip. É isso que é a missão do Casseb e é essa que é a missão que ele acabou de dizer com a prótese capilar e com qualquer outra coisa que você consiga quebrar o galho de alguém. Por isso que eu fiz essa pergunta. Para você entender que eu quebro o galho de alguém, cara, eu posso procurar o Felipe. Certo? Melhor definição impossível. Não foi meditado, mas... Né? Você é que tem propriedade para falar de comunicação, mas uma das definições que eu ouvi é que quando você consegue, ao ponto de uma criança entender alguma coisa, você coloca o seu objetivo. Exato. Então, assim, quebrar o galho de alguém é isso. Exato. Show. Visão, da minha parte, eu acho que a gente conseguiu comunicar pro pessoal a tua história, a tua parada, tua quebração de galho, teu propósito e tudo mais que a gente tinha a intenção de comunicar. Se você quiser deixar mais um recado aí pra galera, como te encontrar, como clicar no link, como, enfim, como te achar para poder quebrar o galho de alguém. É isso. Obrigado, porque foi muito legal a gente conversar aqui. E, assim, é desafiador
expor tudo isso, né? Porque muitas vezes está na nossa mente, a nossa história, mas a intenção era justamente essa, dar visibilidade a isso. Há muitos clientes que ainda vão chegar na agência, aos mesmos clientes que já estão conosco, mas diante da correria não temos um tempo para falar sobre tantas coisas. Eu quero cada vez mais compartilhar os meus valores, a minha história, para que a gente, cada vez entrosados mais, a gente possa alcançar mais resultados. E quem chegar, quem tiver com essa necessidade, tiver com a intenção de crescer o seu negócio através de estratégias do marketing digital, quem quiser, mais clientes, eu brinco, né? Eu transformo. Uma das definições que eu gosto de fazer, cada vez eu vou testando um pitch de vendas e vendo o que. Mas eu gostei de uma definição. Ninguém gosta de notificação no celular, certo? A gente. Eu, muitas vezes, né? Silencia. Ninguém gosta. Mas se for uma notificação boa de vendas de clientes, aí a gente passa a gostar. Então eu brinco que eu transformo. Uma das definições, transformo notificações chatas em clientes chegando no WhatsApp. Né? Então, essa é a nossa proposta. Bom, aqui nós estamos dentro do YouTube, então aproveito para convidar você a se inscrever nesse canal, porque virão outros episódios que com certeza agregaram muito valor na sua jornada. Dá um joinha, um like no vídeo também. Tem os links embaixo de contato. O meu Instagram é felipecasseb.mkt. O Instagram da agência, agência Flip, agência.flip. Então, eu mudei recentemente. Então, alguma coisa nessa linha, mas entrando no meu Instagram você vai ter acesso. E lá tem um botão de WhatsApp. É super fácil entrar em contato comigo e aí a gente vai poder conversar com mais detalhes. Obrigado por você que ficou até aqui. E vejo vocês nos próximos episódios do Flipcast. E aí agora eu que vou entrevistar o pessoal. Esse primeiro foi diferente, agora que se preparem os futuros convidados. Excelente. Para mim foi uma honra. Para mim foi uma honra enorme participar dessa gravação, desse primeiro episódio, dessa pessoa que eu tenho. Mas assim, admiração eu não consigo encontrar um sinônimo para admiração. Acho que admiração é o que eu tenho para definir sobre o Fezão. E brigadão. E vocês vão me ver mais por aqui, com certeza. Um abraço, pessoal. Valeu.